cavaleiro é os olhos pretos e azuis. Que a tua sabedoria não seja uma humilhação para o teu próximo. Guarda domínio sobre a ti mesmo e nunca te abandones a tua glória. E nunca te abandones a tua cólera. Se aspira à paz definitiva, sorri ao destino que te feres e não ferirás a ninguém. Terminados a exposição feita por Berenice sobre os problemas famosos da matemática, o sultão, depois de conferir em voz baixa com dois de seus conselheiros, assim falou. Pela resposta dada, o calculista, a todas as perguntas fizeste jus ao prêmio que te prometi. Deixo, portanto, a escolha. Queres receber 20 mil dimares em ouro ou prefere possuir um palácio em Bagdá? Desejas o governo de uma província ou ambicionarás o cargo de vizir da minha corte? Rei generoso. Respondeu Berenice, profundamente que emocionado. Não ambiciono riqueza, títulos, homenagem e regalos, porque sei que os bens materiais nada valem. A fama que pode advir dos cargos de prestígio não seduz, pois o meu espírito não sonha com a glória efêmera do mundo. Se é vosso desejo tornar-me, como disseste, invejado por todos os muçulmanos, o meu pedido é o seguinte: desejo me casar com a jovem Tessalim, filha do Shequim Ezequiel, filha do Shequim Yazid. Inesperando pedido formulado pelo calculista causou indignação, assombrou Besselim pelos rápidos comentários que pude ouvir, que todos os muçulmanos que ali se achavam não tinham mais dúvida alguma sobre o estado de demência de Berenice. É um louco esse calculista. Dizia. Despreza a riqueza e rejeita a glória para se casar com uma jovem que nunca viu. Quando o califa aí mostrasse, ouviu o pedido do astucioso. Berenice disse-lhe: Não farei o calculista, ó calculista, oposição alguma ao teu casamento com a famosa Telacine. É bem verdade que essa jovem já está prometida a um dos chequins mais ricos da corte. Uma vez, porém, que ela própria deseja mudar o rumo de sua vida, Maktub, seja feita a vontade de Alá. Imponho, entretanto, prosseguiu enérgico o soberano, uma condição. Terás o esmo matemático de resolver, diante de todos os novos que aqui se acham, um curioso problema inventado por Derviche de Cairo. Se resolveres esse problema, se casará com Telacine, caso contrário, terá de desistir para sempre dessa fantasia louca de beduíno que bebeu haxixe. Serve-te a proposta? Emir dos crentes. Retorquiu Berenice com muita tranquilidade e firmeza. Desejo apenas conhecer os termos do aludido problema a fim de poder solucioná-lo com os prodigiosos recursos do cálculo e da análise. O problema na sua... Respondeu. O problema
O problema, na sua expressão mais simples, é o seguinte: tenho cinco lindas escravas, comprei-as há poucos meses de um príncipe mogol. Dessas 5 encantadoras meninas, 2 têm os olhos pretos e as 3 restantes têm os olhos azuis. As 2 escravas de olhos pretos, quando interrogadas, dizem sempre a verdade. As escravas de olhos azul, ao contrário, são mentirosas, isto é, nunca dizem a verdade. Dentro de alguns minutos, essas 5 jovens serão conduzidas a este salão. Todas elas terão o rosto inteiramente oculto com o espesso véu. O ar que os envolve torna impossível distinguir em qualquer delas o menor traço fisionômico. Terás de descobrir e indicar, sem a menor possibilidade de erro, quais as raparigas de olhos pretos e quais as de olhos azuis. Poderás interrogar 3 das 5 escravas, não sendo permitido em caso algum fazer mais de uma pergunta à mesma jovem. Com o auxílio das 3 respostas obtidas, o problema deverá ser resolvido, sendo a solução justificada com todo o vigor matemático. E as perguntas, ó calculista, devem ser de tal natureza que as suas próprias escravas sejam capazes de responder com perfeito conhecimento. Momento depois, sob os olhares curiosos dos circunstantes, apareciam no grande divã das audiências as 5 escravas. De aí, uma montação, apresentavam-se cobertas com longos véus negros, da cabeça até os pés. Pareciam verdadeiros fantasmas do deserto. Sentiu Beremim que chegará momento decisivo de sua carreira. O problema formulado pelo califa de Bagdá sobre seu original e difícil poderia envolver embaraços imprevisíveis. Ao calculista seria facultada a liberdade de arguir 3 das 5 raparigas. Como, porém, iria descobrir pelas respostas a cor dos olhos de todas elas? Quais seriam as 3 seres interrogadas? Como determinar as 2 que ficariam alheias ao interrogatório? Havia uma indicação preciosa. As de olhos pretos diziam sempre a verdade, as de olhos azuis mentiam invariavelmente. E isso bastaria? Vamos supor que o calculista interrogasse uma delas. A pergunta deveria ser de tal natureza que só a escrava soubesse responder. Obtida a resposta, continuaria a dúvida. A interrogada teria dito a verdade, teria mentido. Como apurar o resultado? Se a resposta certa não era por ele conhecia. O caso era realmente muito sério. As 5 embuçadas colocaram-se em fila no centro do suntuoso salão. Fez-se grande silêncio. Nobres muçulmanos, chequins e vizires acompanhavam com vivo interesse o desfecho daquele novo e singular capricho do rei. O calculista aproximou-se da primeira escrava, que se chamava no extremo da fila à direita, e perguntou, com a voz firme e passada: de que cor são teus olhos? Por lá, a interpelada respondeu em dialeto chinês:
totalmente desconhecido pelos muçulmanos presentes. Beremiz protestou, não prenderá uma única palavra da resposta dada. Ordenou que as respostas fossem dadas em árabe puro e em linguagem simples e precisa. Aquele inesperado fracasso veio agravar a situação do calculista. Restava-lhe apenas 2 perguntas, pois a primeira já era considerada inteiramente perdida para ele. Beremiz, que o insucesso não havia conseguido desalentar, voltou-se para a segunda escrava e interrogou-a. Qual foi a resposta que a sua companheira acabou de proferir? Disse a segunda escrava, Giovanna. As palavras delas foram: os meus olhos são azuis. Essa resposta não esclarecia. A segunda escrava teria dito a verdade ou estaria mentindo? E a primeira, quem poderia confiar em suas palavras? A terceira escrava, que se achava no centro da fila, foi interpelada a seguir pelo calculista da seguinte forma: de que cor são os olhos das suas 2 jovens que acabo de interrogar? A essa pergunta, que era, aliás, a última a ser formulada, a escrava respondeu: a primeira tem olhos pretos e a segunda olhos azuis. Seria verdade? Teria ela mentido? O certo é que Beremiz, depois de meditar alguns minutos, aproximou-se daquilo tranquilo do trono e declarou: comendador dos crentes, sombra de Alá na terra. O problema proposto está inteiramente resolvido e a solução pode ser anunciada em absoluto rigor matemático. A primeira escrava direita tem os olhos pretos, a segunda tem os olhos azuis, a terceira tem os olhos pretos e as 2 últimas têm os olhos azuis. Erguidos os véus e retirados pesados, as jovens apareceram sorridentes e os rostos descobertos. Ouviu-se um grande aiala de espanto no grande salão. O inteligente Beremiz havia dito com precisão admirável a cor dos olhos de todas elas. Pela barba de Maomé, exclamou o rei, já tenho proposto este mesmo problema a centenas de sábios, poetas e escribas, e afinal este modesto calculista é o primeiro que consegue resolvê-lo. Como foi o jovem que chegaste a essa solução? De que modo poderá demonstrar que não havia na resposta final a menor possibilidade de erro? Interrogado desse modo pelo generoso monarca, o homem que calculava assim falou: ao formular a primeira pergunta, de que cor são os teus olhos, eu sabia que a resposta da escrava seria fatalmente a seguinte: os meus olhos são pretos. Com efeito, se ela tivesse os olhos pretos, diria a verdade, isto é, afirmaria: os meus olhos são pretos. Tivesse ela os olhos azuis, mentiria, e assim ao responder, diria também: os meus olhos são pretos. Logo eu afirmo que a resposta da primeira escrava era uma única, forçada e bem determinada: os meus olhos são pretos. Feito, portanto, a pergunta, esperei pela resposta que previamente conhecia. A escrava, respondendo em dialeto para mim estranho, auxiliou-me de modo prodigioso. Realmente alegando não ter entendido o idioma chinês, interroguei a segunda escrava: qual foi a resposta que sua companheira acabou de proferir? Disse-me a segunda. As palavras delas foram: os meus olhos são azuis, Cecília. Tal resposta vinha demonstrar de que a segunda mentia, pois essa não podia ter sido de forma alguma, como já provei, a resposta da primeira jovem. Ora, se a segunda mentiria, era evidente que tinha olhos azuis. Reparei, ó rei, nessa particularidade notável para a solução do enigma.
Das 5 escravas que nesse momento havia uma cuja incógnita estava, pois por mim resolvida com todo rigor matemático. Era a segunda. Havia faltado com a resposta, havia faltado com a verdade. Logo tinha olhos azuis. Restava 4 incógnitas do problema. Aproveitando a terceira e última pergunta, interpelei a escrava, que se chamava no centro da fila de que são os olhos das duas jovens, que acabou de interrogar. Eis a resposta que obtive. A primeira tem olhos pretos e a segunda olhos azul. Ora, em relação à segunda não tinha dúvida, conforme já expliquei, que a conclusão pude tirar então da terceira resposta, muito simples. A terceira escrava não mentiria, pois confirmaria que a segunda tinha olhos azuis. Se a terceira não mentia, seus olhos eram pretos e as suas palavras eram expressão da verdade, isto é, a primeira escrava tinha os olhos pretos, foi fácil concluir. As duas últimas, por exclusão, a semelhança da segunda tinha olhos azuis. Um calculista concluiu. Posso asseverar, ó Rei do Tempo, que nesse problema, embora não apareçam formas, equações ou símbolos algébricos, a solução para ser certa e perfeita deve ser obtida por meio de um raciocínio puramente matemático. Estava resolvido o problema do califa, outros muitos mais difíceis. Berenice seria em breve forçado a resolver pela sua o sonho de uma noite em Bagdá. Louvado seja Alá, que criou a mulher, o amor e a matemática.